Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é 2 de março de 25, domingo, ainda é carnaval. E, bom, hoje vamos fazer de novo um vídeo sobre um tema aleatório. Para mim foi uma surpresa. Ontem, não sei se você acompanhou, ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre um tema aleatório que era a existência de discos voadores. E eu fiz brincando, mas sério ao mesmo tempo, porque, como eu expliquei, eu não tenho paciência mais para ficar falando de Brasil, de finanças, de déficit, de coisas que vocês já estão carecas de saber. Tudo bem, eu sei que tem um monte de gente aí no YouTube que fica falando todo dia a mesma coisa, né? Mas eu não sou essa pessoa, eu não sou esse tipo de pessoa e me cansa todo dia, né, ficar lá repisando aquele assunto. E ao mesmo tempo, eu também não posso simplesmente me dar ao luxo de não fazer vídeo algum, porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? O canal vai morrer. Ele vai murchar e vai morrer. Eu não tiro nada desse canal financeiramente, mas me dá satisfação, me dá prazer. Eu gosto de interagir com as pessoas, gosto de trocar ideias, eu gosto de ver o pessoal da esquerda arrancando a calcinha e pisando em cima nas mensagens que eles me mandam. Eu gosto de acompanhar, de certo modo, o andamento das coisas. Então eu não quero também que o canal se perca, certo? Então pensei, bom, vamos fazer uns vídeos aleatórios aí, porque é um jeito de usar a vitrine que nós temos aqui de uma maneira talvez interessante para alguns, não sei se para todos, mas para alguns. E para minha surpresa, muitas pessoas gostaram do assunto aleatório. Vários mandaram mensagens até pedindo assim, olha, não precisa publicar o que eu estou escrevendo aqui, a pessoa não quer tornar público o que ela escreveu. Algumas pessoas até mandaram depoimentos de experiências que tiveram. Vários agradeceram, gostaram, e vários também pediram para comentar um outro tema aleatório, que é o tema do vídeo de hoje. Eu fiquei realmente muito surpreso, porque eu imaginei que vocês fossem achar assim, bom, André, coitado, perdeu de vez o juízo. Só que não. Muita gente comprou a ideia, achou interessante, quer discutir o assunto, ou quer um ponto de vista a mais para pensar a respeito sobre o tema. E o assunto do vídeo de hoje foi uma sugestão de muitas pessoas. Como eu disse, alguns até pediram para não ter o comentário publicado. Eu respeito, eu acho que ok. Mas muita gente querendo discutir o assunto da origem da vida e, por tabela, a questão de Deus, né? Nas mensagens que eu recebi, uma coisa que chamou minha atenção foi o fato de que, com muita frequência, a pessoa que escreveu a mensagem, ela dizia o seguinte: olha, eu sei que você estudou física, sei que, portanto, você não deve ser uma pessoa apegada a essa questão da divindade, do mundo espiritual, etc. Mas ainda assim quero ouvir seu ponto de vista, etc, etc. Então eu quero começar a partir desse ponto. As aparências enganam, viu? Eu não vou dizer a você que eu sou uma pessoa ligadíssima no mundo espiritual, porque se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Agora, eu não sou um típico cara que estudou física na faculdade. Eu não sou esse cara. Pelo menos não dos tempos modernos, né? Da Idade Média, a Renascença, era muito comum o sujeito estudar física, estudar matemática e ter lá suas opiniões sobre a eternidade.
eu estou mais próximo daqueles caras da Idade Média e da Renascença do que dos atuais físicos. Na verdade, assim, eu não me considero físico, eu estudei física, é uma coisa diferente. A mesma diferença que existe entre você estudar medicina e ser médico. Médico é o Zerbini, certo? E não um sujeito qualquer que simplesmente tem um diploma de médico. Eu sou um sujeito qualquer que tem um diploma de físico, mais nada. Eu não sou um físico. Então talvez por isso eu não tenha convivido no meio deles, eu não tenha adquirido os vícios mentais deles. Seja como for, a minha postura diante da origem da vida, por exemplo, se você me perguntar o que eu acho de Darwin, eu vou te falar o seguinte, é uma tentativa, né? É uma tentativa de explicar o inexplicável. Eu li A Origem das Espécies centenas de vezes. Eu achei um livro muito bonito, para ser bem sincero com você. Não vi naquele livro 1/10 do ateísmo do qual acusaram Darwin a vida inteira e acusam até hoje. O pessoal, digamos assim, da direita, né? O pessoal mais ligado à religião e tal. Honestamente, eu li Darwin, não me pareceu que seja uma coisa tão cheia de ateísmo. Não mesmo. Eu achei um livro muito bonito, achei um livro que vale a pena ser lido. Agora, é uma tentativa. Assim como é uma tentativa o livro de Gênesis. Assim como é uma tentativa você pegar o Bhagavad Gita lá dos hindus, né? São tentativas. Se você me perguntar se André, você compra essas ideias? Não. Eu, sinceramente, eu tenho o seguinte ponto de vista. Eu acho que se uma ideia é concebível por uma mente humana, então, uma ideia sobre a divindade, tá? Se uma ideia a respeito da divindade pode ser concebida sobre uma mente humana, então essa ideia provavelmente está errada. Eu não acredito que a mente humana tenha o mínimo de capacidade para falar ou para especular sobre o eterno, sobre o que talvez seja Deus ou a origem da vida. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Se vem de uma mente humana, então provavelmente é besteira. É uma tentativa, é um esforço, eu acho que tem que ser respeitado. Eu acho que o livro de Gênesis tem que ser respeitado, eu acho que a origem das espécies tem que ser respeitada. E não estou aqui falando de... não estou aqui me colocando em cima de um muro, porque na verdade a postura que eu tenho com relação a esse tipo de assunto é de uma profunda reverência. Quando eu paro para pensar nesse tema, eu me dou conta de que eu estou diante talvez do maior mistério que existe. E eu não tenho cacife para pensar nisso. Eu não tenho, realmente não dá. Para mim não dá. Eu acho que isso foi um dos motivos pelos quais eu sempre fui muito mais interessado em matemática do que em física. Porque a matemática é uma coisa eminentemente humana. No vídeo de ontem eu até comentei a respeito disso. Eu falei, olha, a matemática ela não presta muito para explicar a natureza. É mais ou menos, viu? Não confia muito não, porque a matemática ela tem... Porque a matemática é uma linguagem, basicamente. Eu pertenço ao grupo daqueles que acreditam que a matemática é uma criação e não uma descoberta. O que a natureza faz, não sei, mas não é matemática. Os porquês disso a gente poderia discutir num outro vídeo, é uma coisa muito mais complicada, mas enfim, eu acho que a matemática é uma coisa que está dentro da minha capacidade. Eu dou conta. A física não. A física, para mim, ela é demais. E os mistérios que rondam a vida, a origem da vida, o universo, pior ainda.
costumo dizer que uma dificuldade que existe na física, que torna a física um assunto muito difícil, é que ela não tem postulados exatamente, né? Não tem. Se você parar para pensar, o ponto de partida de qualquer assunto na física é o quê? É a experimentação, é o laboratório. Você pega uma pedrinha e solta, ela cai, ela é atraída pela Terra. Por que ela é atraída pela Terra? Basicamente, a melhor resposta que você pode dar, se alguém, um aluno, sei lá, te fizer essa pergunta, ela é atraída pela Terra porque Deus quis. Não tem uma resposta muito melhor do que essa para dar. Pode-se gastar o resto da vida tentando buscar uma resposta para isso? Pode, mas não vai chegar. E se você descobrir esse mistério, no caminho você vai dar de cara com mais 25 mil mistérios que você não vai conseguir resolver. Então, não vai ter fim. É um negócio que não vai ter fim. Então, de minha parte, eu prefiro fazer como sugere o Bertrand Russell. Apesar de eu achar que o Russell era um cara meio exagerado em algumas questões, mas num livro de lógica dele tem uma passagem que eu acho muito bonita e que desde a primeira vez que eu li essa passagem eu adotei isso para mim. É mais ou menos assim, ele fala que quando você está analisando uma questão e você não consegue chegar a uma conclusão lógica a respeito do que você está analisando, ele fala, a melhor coisa que você faz é suspender o julgamento. Eu acho isso uma coisa... Olha, por mais que metam o pau no Russell, falam que ele é um cara arrogante, que ele era um empedernido. Olha, eu não sei, pode até ser, mas assim, nessa passagem o Russell foi brilhante. Se você está analisando alguma coisa e logicamente você não consegue chegar a conclusão alguma, a melhor coisa que você faz, suspenda o julgamento. E foi uma coisa que eu fiz na minha vida em relação a esses grandes temas. Como a origem da vida, Deus. Eu acho que é muito fácil você comprar um kippah, pôr na cabeça e ir lá na sinagoga, ou você no domingo de manhã ir lá bater ponto na igreja para o padre ver você, ou ir na Universal pedir ajuda de Deus. Eu acho que tudo isso é muito fácil, assim como é muito fácil fazer o que grande parte dos meus ex-colegas lá na faculdade de física faziam, que é ridicularizar a pessoa que crê, que acha que existe um Deus e que esse Deus cuida dela. Eu acho que as duas coisas são respostas fáceis para perguntas que não é nem que são perguntas difíceis, são perguntas que beiram o impossível em termos de resposta. Então eu penso que a melhor postura, e essa é a postura que eu adotei na minha vida, é uma postura de reverência. É você ter a noção de que você está diante de alguma coisa que não é categorizável dentro daquilo que você conhece, dentro da escala humana, dentro do conhecimento humano. Eu acho que não é hoje, não será daqui 10 mil anos, não será daqui a 1 bilhão de anos. E nem 100 bilhões de anos. Eu acho que nunca o ser humano vai ter condição, vai ter estrutura intelectual para dar conta desses desafios. O que eu acho que precisa, e aí não é uma questão de o André está sendo isentão, não é isentão, é que realmente não há elementos, como disse o Russell, quando você não tem elementos para tomar uma decisão lógica, efetuar um julgamento lógico, suspenda o julgamento. Não há meio de você julgar tudo isso logicamente, não há meio de você olhar a vida, a origem da vida, a origem do universo, por que tudo isso existe, né? Não há condição de você fazer isso. Existe um episódio muito famoso ocorrido na União Soviética. Os soviéticos eles tinham o hábito de colocar em contato crianças do primário e grandes cientistas. Eles faziam isso através de palestras. Então eram palestras dedicadas a crianças da da primeira série, da segunda série, crianças com 7, 8 anos de idade. Elas participavam, eram colocadas no auditório e a elas era permitido fazer perguntas aos maiores cientistas da União Soviética.
E um episódio muito famoso ocorreu quando Yakov Zeldovich, que foi, não sei se o maior, mas com certeza um dos maiores físicos da União Soviética. Um parênteses, Zeldovich nunca foi a uma faculdade de física, ele era autodidata. E ele foi responsável pelas bombas nucleares da União Soviética, pela bomba termonuclear. Ele fez descobertas em astrofísica, em teoria de combustão. O sobrenome Zeldovich, ele está em várias áreas da ciência, da física, da engenharia. E Yakov Zeldovich nunca pôs o pé numa faculdade para estudar. Ele era autodidata, um sujeito que era respeitado até pelo próprio Stalin, né? O Stalin não permitia que mexessem com o Zeldovich, porque foi um cara que deu ao país conquistas enormes. E olha que dizem que Stalin mandou matar até outros caras que ganharam o Prêmio Nobel de Física, por exemplo, mas que não eram tão brilhantes quanto o Zeldovich. Enfim, numa dessas palestras entre as crianças e os cientistas soviéticos, estava lá presente o Zeldovich. Ele tinha acabado de obter um sucesso enorme lá numa questão lá da bomba nuclear, e estava sendo celebradíssimo pelo regime e tal. E aí uma das crianças, e o que eu estou contando agora foi narrado pelo próprio Zeldovich, está na autobiografia dele. Uma das crianças levantou a mão, podia perguntar qualquer coisa, né? Ela levantou a mão e perguntou para o Zeldovich: por que o universo existe? E o Zeldovich conta, com a maior humildade do mundo, que aquele era um menino, disse que era um menino de 8 anos de idade. Falou: aquele menino acabou comigo. Acabou. Essa é a realidade. Então, a pergunta que muitos mandaram aqui, a origem da vida, Deus, etc., é isso. É a experiência amarga que o Zeldovich experimentou. Você olhar para uma questão que é tão grande, que a melhor coisa que você faz, na minha opinião, é ficar em silêncio. Você pode ter sua opinião. Olha, opinião é aquela história, né? Opinião é como a bunda, todo mundo tem. Mas daí a você sair propagando por aí que a sua opinião tem grande chance de ser verdade e tal, aí já é uma outra história, né? Em termos de opinião, eu acho que sim, existe alguma entidade, alguma inteligência por trás de tudo isso. É óbvio que isso existe, é óbvio. Negar-se a acreditar nisso é acreditar que assim, tudo é o acaso, e aí é uma coisa de louco, né? Aí é uma coisa que aí você está desafiando a lei das probabilidades, aí não dá. Agora, como é essa inteligência criadora, organizadora? Se ela é a mesma inteligência que você pensa que seja lá na missa ou na sinagoga, aí eu pessoalmente acho que não é. Eu acho que é uma inteligência que não se preocupa muito comigo e com você. Eu acho que é uma inteligência que está muito acima e além de nós. Eu acho que nós somos um acidente permitido dentro das leis da física, da química e da biologia, instituídas por essa própria inteligência. Agora, isso é uma opinião. Pode ser que eu esteja falando a maior asneira do mundo. Eu não sei. Eu não tenho, como eu falei, eu estou falando de uma coisa que não pertence a nenhuma das categorias que eu conheço como ser humano. Então, por isso que a melhor coisa, na minha opinião, é suspender o julgamento e cuidar daquilo que está dentro da sua modesta mediocridade. Então, por exemplo, eu faço isso dando vazão, por exemplo, ao meu estudo de matemática, uma coisa que a matemática me atrai porque ela é bonita, eu gosto esteticamente, ela é muito atraente para mim. É uma coisa que está dentro das minhas possibilidades, eu consigo entender direitinho. E é isso aí. De uma maneira mais marginal, finanças, economia, mercado financeiro, né? Uma coisa mais periférica, uma coisa que não sou tão apaixonado assim por esses assuntos, mas, enfim, fez parte do meu cardápio, né, de estudos durante a vida. Também é uma coisa que dá para você estudar. Agora, a origem da vida, Deus, etc., aí eu passo. Se houver alguém capaz, boa sorte, mas eu prefiro não comprar essa briga. Eu quero fazer valer a minha passagem pela Terra. Eu quero que ela seja
prazerosa e eu não quero que ela seja angustiante. É isso. Faço questão de ouvir a sua opinião, o que você pensa sobre isso, sobre esses temas. Novamente, se você está chateado porque eu estou abordando temas aí muito aleatórios, me perdoe, mas realmente assim, domingo de carnaval, né? Um calor de 250 graus lá fora, e a gente falando de novo do Lula, aí ninguém merece. Então, é uma tentativa que eu estou empreendendo aqui de tornar nossos dias um pouco melhores, né? Se isso te chateia, me perdoe, não é com o intuito de aborrecer, pelo contrário, é com o intuito de fazer com que você tenha algo mais interessante, mais gostoso e enriquecedor para pensar, tá bom? Um abraço para você, bom domingo. Acho que amanhã a gente se fala, viu? Tá bom? Aproveitar esse feriado, né? Abraço. Tchau, tchau.